Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem. Já clique no gostei, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, não esquecendo de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Então, volume de prismas e cilindros. Primeiramente, volume do prisma. O volume do prisma é obtido pelo produto da área de uma de suas bases por sua altura. Operação garantida pelo princípio de Cavalieri. O que é o princípio de Cavalieri? Você pegar a figura que é a base e subdividir a figura sólida, né, o prisma, nessa figura que é a base. Se a base for quadrada, então você vai fazer pequenas partes quadradas, né, dentro, né, diferença de 1 centímetro ou de uma unidade de comprimento, melhor dizendo, até completar a figura toda. Então, por isso que é o produto da figura, né, da base, de uma das bases pela altura. Aí vocês vão ter que lembrar, né, das figuras planas. Né? Se for quadrado, a área do quadrado. Se for triângulo, a área do triângulo. Do retângulo, a área do retângulo. A área do hexágono e assim por diante. O volume dos prismas é uma forma de mensurar a quantidade de espaço ocupado por eles, e a partir de algumas de suas medidas. O volume também é conhecido como capacidade. A fórmula usada para calcular o volume dos prismas é o seguinte: é o que foi falado aqui, a área de uma das bases multiplicada pela altura, onde V é o volume do prisma, AB é a área da base do prisma e H é a altura. Então, a área total das bases é o dobro da área de uma das bases do prisma. Essas bases, como dito anteriormente, são polígonos. Quando esses polígonos forem triangulares ou quadrangulares, será fácil calcular a área. Entretanto, caso seja um outro polígono, o problema em questão deverá propor alguma fórmula ou forma alternativa para que essa área seja calculada. Então a gente tem que lembrar de figuras planas para, para calcular, né, a área da base, dependendo de qual base for. A estratégia usada para mostrar que a fórmula V igual a AB vezes H vale para todo prisma, depende do princípio de Cavalieri. De acordo com esse princípio, independentemente do formato da base de um prisma A, sempre existirá um bloco retangular cuja área da base será igual à área da base do prisma A. Sendo assim, se os dois possuem a mesma altura, terão o mesmo volume. Logo, a fórmula para o cálculo do volume de ambos é a mesma. Então, vai ser sempre a área da base vezes a altura. Confira a seguir exemplos de cálculo de área de alguns prismas. Um bloco retangular possui 15 cm de altura e 10 cm de comprimento e 45 cm de altura. Calcule qual é o volume desse bloco retangular. O bloco retangular é um prisma reto, cuja base é um retângulo. A largura e o comprimento de um prisma são as dimensões de sua base. Então, basta calcular a área do retângulo, que de comprimento 10 e largura 15. Então, 10 vezes 15, 150. A partir disso, o volume do prisma será calculado pela área da base vezes a altura, que é 45, que dá 6.750 centímetros cúbicos, porque é a unidade de volume. Calcule o volume de um prisma cuja base é um triângulo equilátero, com 18 cm de lado e 30 cm de altura. Então, basta calcular a área da base, que é o triângulo equilátero. Tem uma fórmula especial para a área do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E depois fazer o produto com a altura.
Então a área da base é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? Ao lado do triângulo equilátero é 18, fazendo os cálculos dá 140,13 centímetros quadrados, porque a gente está mexendo com a área ainda. Assim, o volume do prisma será o produto da área da base vezes a altura. Basta multiplicar a área encontrada do triângulo equilátero pela altura do prisma. Calcule o volume do prisma abaixo, sabendo que suas medidas são regulares. Então, tomar cuidado que é um hexágono. Temos que lembrar de como calcula a área do hexágono, que tem uma fórmula especial, que é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Como a gente já calculou o triângulo equilátero na questão anterior, basta utilizar a mesma fórmula. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que 6 vezes essa fórmula. O L seria o 20. Então, calculando a área da base, né, essa base aqui que foi dividida em 6 triângulos equiláteros, que vai dar esse total, que seria 1038 centímetros quadrados. Fazendo o volume, basta multiplicar pela altura do prisma, que é de 50 centímetros. Portanto, o volume desse prisma será de 51.900 centímetros cúbicos. Volume do cilindro. A fórmula é relativamente semelhante. O volume do cilindro refere-se à capacidade que esse sólido possui e pode ser calculado por meio de sua base e altura. Então, semelhantemente ao prisma, vai depender da base e a altura. Só que a base do cilindro é um círculo, é uma circunferência. Então, qual seria o volume desse cilindro? Seria a área da base vezes a altura. É semelhante ao prisma, só que a base do cilindro é sempre um círculo, uma circunferência. Então, calculando a área da base, que é πr ao quadrado, né, a área do círculo, e o volume seria πr ao quadrado vezes a altura do cilindro. Esse tipo de sólido geométrico é muito utilizado no cotidiano como reservatório de substâncias líquidas e gasosas. Quando trabalhamos com sólidos geométricos, precisamos relembrar as principais relações entre as medidas de volume e de capacidade. Então, como já visto anteriormente, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Um tanque no formato cilíndrico é utilizado no armazenamento de combustível de uma transportadora de produtos alimentícios. As medidas desse tanque são as seguintes: raio da base mede 4 metros, de altura igual a 12 metros. Deseja-se encher esse tanque com óleo diesel para abastecer a frota de 150 caminhões que possui o tanque também no formato cilíndrico, medindo 1,5 metros de altura e raio da base com 90 centímetros. Verifique se a capacidade de óleo diesel a ser armazenado no tanque da empresa abastecerá todos os caminhões de uma única vez durante o dia, considerando que o combustível dos caminhões esteja bem próximo de acabar. Para verificar se é compatível, né, se conseguirá abastecer todos os 150 caminhões, basta saber qual é o volume do reservatório, o volume de óleo diesel do reservatório, basta calculá-lo e calcular o volume de cada caminhão e depois multiplicar por 150 para ver se o reservatório irá abastecer todos os caminhões durante pelo menos um dia. Então vamos ver. O volume do tanque da empresa, né, basta calcular a área da base vezes a altura. A base tinha 4 metros de raio e a altura 12, fazendo o cálculo daria 612,88 metros cúbicos.
O volume do tanque do caminhão, utilizando essas informações, lembrando que 90 centímetros equivale a 0,9 metros, porque as outras unidades estão em metros, então temos que calcular tudo em metros. Então vai dar 0,9 ao quadrado, que é πr ao quadrado, vezes 1,5. Né? Nos dois casos utilizamos o π equivalente a aproximadamente 3,14. Então, o volume de cada caminhão será 3,8151 metros cúbicos. Como são 150 caminhões, iremos multiplicar por 150, que vai dar 572,27 metros cúbicos. Ou seja, vai ser satisfatório, vai conseguir abastecer e ainda vai sobrar um pouco de óleo diesel. Vai sobrar 30,61 metros cúbicos aproximadamente de óleo diesel. Segundo exemplo, deseja-se construir um tanque no formato cilíndrico com volume de aproximadamente 250 metros cúbicos e altura igual a 9 metros. Determine a medida aproximada do raio da base. No caso aqui, já foi dado o volume, né, de aproximadamente 250 metros cúbicos e a altura de 9 metros. Então, para calcular o raio, basta calcular a área da base e depois substituir e verificar qual é o raio dessa base, né, base circular, né, o raio do círculo. Então, o volume, né, só substituir pela fórmula, aí já acharia o raio, que é aproximadamente 2,9 metros. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, não esquecendo de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.